Fala pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal do YouTube para mais um vídeo aqui do canal Fisicando Fácil. Você que está acessando pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui ao canal. E nós estamos gravando, tá? Aula de número 41 da playlist de mecânica dos fluidos, tá? E hoje, pessoal, um tema muito importante aí na parte de MechFlu, tá? A gente vai falar sobre os tipos de perda de carga, como calcular essas perdas de carga e também vou apresentar e explicar para vocês os problemas típicos encontrados relacionado à perda de carga na mecânica dos fluidos, tá bom? Mas antes, pessoal, eu gostaria de pedir, como sempre, né, para você se inscrever aqui no canal Fisicando Fácil. Isso ajuda muito ao canal crescer aqui no YouTube, tá? Além disso, também tem bastante conteúdo, não só de mecânica dos fluidos aqui no canal, tem conteúdo de Enem, conteúdo de física, tá? Então, depois você dá uma verificada aí, dá uma acompanhada no canal, e aí, se você quiser me ajudar se inscrevendo no canal, tá bom? Também ative o sininho de notificação para quando eu soltar um novo vídeo, você vai ser notificado que tem um novo vídeo aqui no canal Fisicando Fácil, tá? Aliás, pessoal, a aula número 42 e 43 é referente a essa aula de hoje, tá? É uma complementação com resolução de exercícios, tá bom? Lembrando que essa playlist ela tem aulas teóricas e aulas somente com resolução de exercício, desde lá do início, tá bom? E também, se você puder deixar o seu like, caso esse vídeo foi útil para você, se você gostou, por favor, deixa o seu like aí que me ajuda bastante e também ajuda outras pessoas, tá, pessoal? Porque com isso o YouTube ele vai entender e vai recomendar esse vídeo para mais pessoas, né? E aí a dúvida que você tem pode ser a dúvida de outras pessoas, tá? E aí eu consigo chegar para mais pessoas esse canal e esse vídeo, tá bom? Conto com a ajuda de vocês, beleza? Bom, pessoal, bora para nossa aula de hoje? Bom, pessoal, então antes de a gente começar a propriamente entrar no tema de tipos de perda de carga, eu queria fazer uma rápida introdução, porque isso está relacionado com essa parte que eu vou explicar mais para frente, tá? Lá no começo, quando a gente começou a estudar a equação da energia, equação de Bernoulli e tal, a gente começou a pegar aquelas hipóteses, né, que a gente tem. Depois a gente começou a ir aos poucos, né? Por exemplo, colocando máquinas, né? A gente começou sem a presença de máquinas, depois colocamos máquinas, depois trabalhamos sem perda de carga, com perda de carga, né? E aí lá no final, a gente, depois feito tudo isso, a gente chegou numa fórmula, né? Que ela é a seguinte maneira que representa, né? Vamos supor que tem aí um trecho de tubulação do ponto 1 até o ponto 2 que a gente está estudando, né? E a fórmula ficaria assim, né? Ó, o H1 mais o HM, que é a da máquina, né? Que pode ser bomba ou turbina, né? O H2 mais a perda de carga de 1 para 2. E aí lá nos exercícios que a gente fez na época tal, e na teoria, o que acontece? A gente tinha sempre três partes que ele dava, né? E a gente tinha que calcular uma outra. Às vezes, quando era específico, a gente tinha um estudo mais para calcular o HM, a gente tinha o H1, o H2 e a perda de carga também era dada. Quando a gente tinha que analisar os pontos, a gente tinha o HM, tinha a perda de carga, tinha um desses dois e a gente tinha que achar um outro, né? Então, ou seja, resumindo, sempre a gente tinha três dessas incógnitas e o outro a gente tinha que calcular, né? Só que naquele primeiro momento a gente também não se preocupava com a perda de carga, como que se calcula isso? Até porque naquele momento a gente não sabia quais eram os tipos de perda de carga que existe dentro de uma instalação hidráulica, dentro de uma instalação, por exemplo, de recalque, tá? Então a gente só não se preocupava, a gente só colocava o valor, né? Já era dado o valor para a gente, né? Ou através das outras três a gente calculava o número e achava o valor, né? Mas a gente não ia muito a fundo nos tipos de perda de carga, né? Agora, já entrando agora na aula desse vídeo, o que acontece? A gente agora vai estudar então quais são os tipos de perda de carga que está relacionado aqui, tá? Então, quais são os tipos de perda de carga que existe na mecânica dos fluidos? A gente tem duas, pessoal, a localizada e a distribuída, tá? Aonde a perda de carga distribuída, ela é representada pelo HF,
né? E o que acontece quando ocorre a perda de carga distribuída? Ela ocorre, pessoal, quando há nos trechos retos de uma instalação, de toda a instalação, os trechos retos, acontece a perda de carga distribuída. Então, o próprio nome já diz, né? É ao longo de um trecho reto, então ela é distribuída, certo? Diferente da perda de carga localizada, que a gente chama pelo HS, tá? Ou você vai ver aí perda de carga singular também, porque são as singularidades que a gente chama também, né? Eu prefiro chamar por perda de carga localizada, tá? E ela ocorre quando? Quando há uma mudança brusca no escoamento do fluido. E quando eu falo mudança brusca, pessoal, eu falo em dois quesitos. Primeiro, na direção e depois no sentido, tá? Então, no caso da direção, são as curvas e cotovelos. Então, vamos supor que eu tenho lá um trecho reto, numa instalação, e aí do nada vem uma curva, ou um cotovelo. Essa mudança brusca gera uma perda de carga localizada. Também pode ter na seção, ou seja, um alargamento ou um estreitamento. O que ele quis dizer com isso? Que pode ter uma redução, né, da área, do diâmetro dessa tubulação, desse conduto, ou pode ter um alargamento nesse trecho aí da tubulação, do conduto. E nós também temos outros tipos também de singularidades, né, que a gente chama, que as válvulas, tem a válvula de pé, a válvula de retenção, válvula globo, válvula de gaveta. Isso, pessoal, a gente vai ver bem detalhado e mais específico na aula de instalação de recalque, nas horas de resolução de exercício a gente vai ver bastante isso, tá? Registro também a gente se encontra em instalações, e os T's também existem dentro das instalações, tá? Então essas são as singularidades. Bom, pessoal, como que eu calculo a fórmula geral da perda de carga, né? Então, como eu falei lá no começo, né? Essa perda de carga, como que a gente faz? A gente vai fazer o quê? A somatória do HF e a somatória das perdas de cargas localizadas, né? Agora, essa é uma fórmula já mais aberta, né? Geral. E agora a gente vai fazer o cálculo da perda de carga distribuída. Como que eu sei a fórmula que está relacionada a isso, né? Então, a perda de carga distribuída, que é aquela que é ao longo do conduto, da tubulação em trechos retos, ela é o F vezes o L, que no caso é o comprimento reto, dividido pelo diâmetro do conduto, né? Vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, tá? Aonde o que eu tenho que focar aqui para vocês é o que? O F. O que é o F, Guilherme? O F é o coeficiente de perda de carga distribuída. E como que eu faço para calcular esse F? Como que eu represento ele e tal? Ele está em função do Reynolds, que eu já tenho aqui aula sobre o número de Reynolds, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link dessa aula que está nessa playlist, né? Aulas anteriores aí, caso você quiser acompanhar lá, você pode acessar e tirar alguma dúvida que você tenha sobre isso. E também sobre a rugosidade, né? Que também existe a rugosidade dentro de uma tubulação, né? Que é representado pelo D dividido pelo K, aonde o K ela é o tipo do material do conduto. Então, para cada tipo de material do conduto, eu tenho um K diferente, tá? Isso eu falei na aula de número 40, tá? Então, é muito importante, caso você quiser ter um complemento mais detalhado, acessar essa parte. E a gente encontra onde esse F? A gente encontra no diagrama de Mudhouse, tá, pessoal? Aonde esse diagrama de Mudhouse, a gente também vai ter aqui no canal Fisicando Fácil uma aula sobre ele. Como é que a gente entende esse diagrama, como que eu trabalho nesse diagrama, né? Como que eu consigo localizar o F, né? Então, basicamente é isso, tá? Então, pessoal, o cálculo, a fórmula da perda de carga distribuída é essa aqui, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá, dando sequência aqui na nossa aula.
Então, como a gente falou lá, o cálculo, né, eu demonstrei para você essa fórmula, e agora temos o caso do laminar turbulento de transição, né? Então, aqui no caso, o F, como a gente calcula caso se o regime for laminar, onde o Reynolds, no caso, se for laminar, tem que ser menor que 2000. A gente pega o F, faz 64 dividido pelo número de Reynolds, tá legal? O de transição, não há cálculo do F. Então, nesse tipo de regime, não existe, não há cálculo para você fazer do F. E o turbulento, quando o Reynolds for maior ou igual a 2400, a gente usa o F igual ao Reynolds elevado a 0,9 dividido por D sobre o K. Ok? Então, isso aqui é importante também você, aí no exercício que você tiver, caso ele for turbulento, se for laminar, você tem que há jeitos, não somente no diagrama de Woodhouse para você calcular, há métodos para você calcular através de fórmulas também, tá? Então isso é importante aí você saber. Outra parte que eu falei também que a gente ia ver aqui na nossa aula é os problemas típicos, né, da carga distribuída, que é o nosso HF. Então, pessoal, a gente tem três casos típicos, né? E esses três casos, ele envolvem as mesmas variáveis, tá? O que diferencia um do outro é que, entre eles, normalmente a gente procura, em cada caso, a gente tem que procurar, né, calcular uma incógnita diferente, tá? Então, vamos lá aqui, ó. No primeiro caso, é dado o L, que é o comprimento, o diâmetro hidráulico, a vazão, a velocidade e o K, que seria a parte da rugosidade, que depende do material do conduto. E procura-se o HF. No segundo caso, é dado o L, o diâmetro hidráulico, a perda de carga distribuída, a velocidade, o K, e procura-se a vazão. E o terceiro caso é dado o L, a vazão, o HF, que é a perda de carga distribuída, a velocidade, e o K, e procura-se o diâmetro hidráulico, tá? Então, pessoal, perceba que agora, relacionando a essa fórmula, né, tem o diâmetro, tem o L, tem a velocidade. Então, o que você pode perceber é que o F não está aqui, né, porque é o coeficiente de perda de carga. Aí você vai se perguntar assim, pô, mas como que eu vou calcular então esse F? Foi o que eu falei, ou você encontra pelo diagrama de Woodhouse, ou por essas fórmulas aqui, tá legal? O que eu quero que você também se atente é procurar a perda de carga. Então, para você calcular esse cara, tem que usar essa fórmula. Por exemplo, nesse caso, a gente tem o L, tem o diâmetro, tem a velocidade, conseguimos calcular, fica dependente do F. Aí, a gente vai ver lá para frente, nessas duas fórmulas, né, você precisa do número de Reynolds, né, porque o D e o K você vai ter aqui. E aí, como que eu calculo o número de Reynolds? Mas basicamente, o Reynolds ele depende da velocidade, do diâmetro e da viscosidade cinemática, ou podemos também... tem dois tipos de fórmula que a gente pode calcular, mas vamos pela mais simples, né? A velocidade, o diâmetro e a viscosidade cinemática. Então, se o exercício te passar a velocidade e o diâmetro estão aqui. Se o exercício te passar algum outro dado, ou já diretamente a viscosidade cinemática, você consegue calcular o número de Reynolds. Aí, calculando o número de Reynolds, você ou pode achar o F nessas fórmulas aqui, né, já que você tem o D e o K, isso em todos esses dois casos aqui, né? Ou você pode, no diagrama de Woodhouse, que aí eu não vou explicar aqui porque é assunto para uma outra aula, você pode, através, se você tem o número de Reynolds e tendo o D sobre o K, você consegue calcular o fator, o coeficiente aí, que é o nosso F, dessa fórmula, tá? Isso que eu falei se aplica tanto aqui como nesse caso. Aqui no caso, como a gente não tem o diâmetro, né? Mas aí aqui a gente tem a nossa perda de carga, né? O nosso HF. Então, tendo o nosso HF e tendo o L,
tendo a velocidade, a gente não tem esse cara aqui. Aí nós vamos ter que partir para uma outra abordagem, né? Então a gente não tem o diâmetro, mas aqui o diâmetro diretamente a gente consegue calcular. Por quê? Porque se a gente tem a vazão e nós temos a velocidade, o que acontece? A gente consegue, através da equação da continuidade, ficar em função do diâmetro e calcular, tendo a velocidade e a vazão, a gente consegue calcular o diâmetro, tá? Então é uma fórmula que você pode aí utilizar, tá? Bom, pessoal, então bora lá calcular a perda de carga localizada. Como a gente calcula então essa perda de carga, né? A gente tem dois métodos, pessoal, basicamente para fazer esse cálculo aí, tá? O primeiro método a gente chama o método direto. Por quê? Porque a gente só usa uma tabela, tá? No caso, ela é representada por essa fórmula aqui, tá? Aonde o HS é igual ao K vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2G. Lembrando, a velocidade é a velocidade do fluido na singularidade, então essa singularidade vai ter ali, vai estar passando por um diâmetro, né? E aí você consegue calcular a velocidade você tendo uma vazão e o diâmetro. O K é obtido em tabela, foi o que eu falei lá no começo da aula, quando eu expliquei também a parte da perda de carga localizada, né? Ou distribuída no caso, aonde isso é tabelado e esse K é de acordo com o material do conduto da tubulação, tá legal? Então isso aqui você encontra em tabela, ok? E o segundo método, pessoal, é o comprimento equivalente, que a gente chama, né? Eu, particularmente na faculdade, utilizei mais esse método do que esse daqui, tá? Mas é interessante você também saber e fazer exercícios com os dois, porque aí depende do exercício, ele às vezes pode te levar para resolução com esse, ou às vezes ele pode te levar com uma resolução para esse daqui, para esse tipo de método, tá? Então, pessoal, o que é o comprimento equivalente? Esse método ele fala para a gente, né? Que um comprimento equivalente de uma singularidade, ou seja, de uma perda de carga, de uma singularidade de uma perda de carga localizada, é o comprimento fictício de uma tubulação de seção constante, de mesmo diâmetro, que produziria uma perda de carga distribuída. Então, ou seja, que é igual à perda singular. O que ele quis dizer o que ele quis dizer com esse método? Que se eu pegar um comprimento equivalente dessa singularidade, ele vai ser igual à perda de carga distribuída. Certo? Então, ou seja, ele correlaciona as duas, né? Então, por exemplo, eu faço uma união dos dois. Então, por exemplo, caso se eu tiver lá uma válvula de globo, por exemplo, a gente vai ver na tabela, vamos achar um valor equivalente. Esse valor que você encontrar na tabela, ele é igual como se fosse um comprimento fictício da tubulação no caso de perda de carga não localizada, no caso distribuída. Tá legal? Então é como se fosse igual. Aí a gente pode... Aí você pode perguntar para mim, Guilherme, mas você não apresentou nenhuma fórmula aqui, né? Tá, isso aqui é teoria. Como que a gente correlaciona com a prática, com a matemática, né? Aqui eu estou dizendo que uma coisa é igual a outra, certo? Então a gente tem a fórmula do HS e a gente viu no outro quadro que uma fórmula do HF. Então a gente pode igualar matematicamente essas duas fórmulas. O HS é igual ao HF, tá? O HS é esse cara aqui, né? Então o HS vai ser o K vezes a velocidade ao quadrado sobre 2G. Isso aqui vai ser igual. Vamos ver se você lembra a fórmula da perda de carga distribuída. F vezes o L. Só que aqui, pessoal, não é mais o L, é o L equivalente, porque a gente está falando, né, do comprimento equivalente, que é representado assim, ó, tá? Dividido pelo diâmetro vezes a velocidade ao quadrado sobre 2G.
certo? Bom, o que a gente pode fazer aqui, pessoal? A gente pode cancelar sem medo de ser feliz, né? Temos dois termos iguais no mesmo em lados diferentes, né? Estão multiplicando. Então a gente pode cancelar sem medo de ser feliz esses caras aqui, ó. A velocidade ao quadrado dividido por 2g. O restante eu não posso cancelar. Bom, pessoal, então o foco que é a gente calcular o comprimento equivalente, tá? E aí a gente tem que isolar esse comprimento equivalente. Então a gente vai pegar aqui o comprimento equivalente é igual, o diâmetro está dividindo ele, vai passar multiplicando. Então, pro outro lado multiplicando. O K, vou manter o K aqui, né? Que está multiplicando. Dividido por quem? Esse cara está multiplicando o comprimento equivalente, vai passar para o outro lado dividindo. Então, a nossa formulinha de cálculo do comprimento equivalente é através do diâmetro vezes o K dividido pelo F, tá? Aonde a gente tem, então, o diâmetro, o material do conduto, né, que é o nosso K, que é tabelado, e o F, que é o coeficiente de perda de carga distribuída, tá legal? Só que, pessoal, isso teoricamente, tá? Na prática, o que a gente pode adotar, né? É o que eu vou colocar aqui para vocês na próxima lousa. Bom, pessoal, então, né, como eu falei, na prática, o comprimento equivalente, ele é tabelado, né? Que a gente pegava lá uma tabela, de acordo com o diâmetro, isso seria igual a uma perda de carga distribuída, certo? Então, essa fórmula é importante você saber, mas a gente também pode, com isso, abrir uma outra fórmula, né? E aí ir numa fórmula, vamos dizer assim, final, aonde a gente tem que a perda de carga, né? Que eu mostrei lá no começo do vídeo, é a somatória da perda de carga singular mais a perda de carga distribuída. A perda de carga singular, a gente sabe que é o F vezes o L equivalente dividido pelo diâmetro hidráulico, vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2g, mais o fator F vezes o L real dividido pelo diâmetro hidráulico, vezes a velocidade ao quadrado por 2g. O que muda? O que muda entre um e outro? Que aqui, no caso, é um comprimento real. Por quê? Porque é a perda de carga distribuída, é o comprimento reto, que é o real, e esse aqui é o comprimento equivalente, que é o fictício. E aí a gente faz o quê? Para deixar tudo numa coisa só, a gente pode, como o restante das outras fórmulas aqui são iguais, a gente fala o quê? Que é o F vezes o comprimento real mais o equivalente, que é esse segundo método, dividido pelo diâmetro hidráulico vezes a velocidade ao quadrado por 2g. Tá legal? Então, a fórmula final para perda de carga, né, relacionando a distribuída e a localizada, né, ela é dessa maneira aqui. Agora, caso, se no exercício ele te falar qual que é a perda de carga localizada, e não desprezar a outra, aí não é essa fórmula, né? Então é de acordo com o que ele pede, mas a fórmula geral, com a somatória da localizada e distribuída, a gente pega o F e soma o comprimento real mais a comprimento equivalente, tá? Então, essa fórmula aqui é muito importante para você saber, grave isso, coloque no post-it, coloca na geladeira, coloca nas anotações que você tem aí no caderno, porque você vai usar muito isso aqui nos exercícios, tá legal? E lembrar, né, pessoal, eu marquei aqui o HS e o HF, que são as perdas de carga, ela é a unidade dada em metros, tá? Então, se você fizer uma análise dimensional aqui rápida, né, o F ele não tem unidade, ele é um número adimensional. O L, que é o comprimento, é dado em metros. O diâmetro é dado em metros, então vão se cancelar.
A velocidade ao quadrado é metros por segundo, então isso elevado ao quadrado vai ficar metro ao quadrado por segundo ao quadrado, né? Então aqui ficaria metro quadrado por segundo ao quadrado, né? E aí dividido por metro, dividido pela gravidade, né? Que é metro por segundo ao quadrado, né? Então o que eu fazeria aqui, né? Eu mantenho ele e inverto esse segundo aqui, né? Multiplicando. Então esse vai ficar segundo ao quadrado sobre metro, né? E eu tiro aqui a divisão que ele passou multiplicando. Então eu cancelo esses caras sem medo de ser feliz, segundo ao quadrado. Esse metro vai embora com esse metro ao quadrado, sobrando 1 metro aqui em cima. Por isso que tudo isso aqui, ó, vai dar em metros, tá? Então a unidade que vai sair aqui é em metros. Fechou? Bom, pessoal, a última parte agora da nossa aula, vou passar uma tabelinha, que é essa parte que eu falei que era tabelado. Eu vou passar algumas coisas aqui em tabelas que é interessante aí caso... Isso tem, tá, pessoal? Isso não se preocupe, você pode... Não decore isso, tá? Isso aí é tabelado, às vezes numa prova, não sei se ele vai te dar, para você calcular outra coisa. E isso em livros tem, então não se atente e ficar preocupado em decorar porque não há necessidade, tá? Eu só vou passar aqui algumas, até porque como você estiver fazendo alguma anotação, coisa do tipo assim, se você quiser aí anotar para você não perder tempo de pegar tabela, acessar tabelas, enfim, eu já vou te passar aqui algumas delas, tá bom? Bom, pessoal, então a tabela aqui exemplar das singularidades, né? A gente tem então o alargamento, que é o KS, a gente fala pelo 1 menos a área 1 dividido por uma área 2. O caso limite, aonde, no caso, a área 2 é maior que a área 1, o KS vai ser 1. Estreitamento, né? Lembrando que alargamento e estreitamento é uma singularidade do tipo de mudança brusca de seção, tá? Vai ser o diâmetro vezes a área 1 dividido pela área 2. O caso limite, que é o inverso desse, a área 1 for maior que a área 2, é 0,5. O cotovelo, que aí no caso é uma mudança brusca do que? De direção. Vai ser 0,9. Válvula gaveta, se ela estiver totalmente aberta, é 0,2. A válvula globo e retenção totalmente aberta é 10 e a de retenção é 0,5, tá legal? Bom, pessoal, a aula de hoje fica por aqui, tá? Eu espero aí ter ajudado aí você nos seus estudos. Caso se você ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu sempre respondo na medida do possível, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, o meu forte abraço e até mais.